Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Tô já gravando para amanhã à tarde o vídeo onde eu vou explicar a mensagem da semana que não ficou bem explicado no outro vídeo, porque a mensagem veio primeiro para a Shimata. É ótimo quando isso acontece, eu acho. Já chorei, já fiz minhas orações, já bati um longo papo com o papai. Consegui compreender meus últimos dias aqui. Ai, que dias difíceis eu tive. Não no sentido dramático da coisa, né? Não é fácil. Eu ainda tenho o privilégio de poder, por diversos motivos, poder viver no modo eremita, né? Praticamente eu vivi a vida inteira assim. Claro, eu tive a oportunidade de experimentar essa vida padrão que a maioria das pessoas tem. Eu trabalhei fora, em vários lugares, socializei de várias formas. Eu experimentei tudo que as pessoas costumam experimentar, né? Mas como eu disse no outro vídeo, eu já nasci com essa predisposição de me envolver com a espiritualidade. Tive meus pais e o meu avô que me introduziram na relação com a espiritualidade. Então, ficar distante disso me deixa uma pessoa muito infeliz. Eu não vejo sentido nenhum na materialidade. Consequentemente, eu não vou ficar feliz, né? Então, vamos direto ao ponto. Esmiuçar as mensagens da semana que não ficaram muito claras para vocês. Alguns contextos eu acho que deve ter tido alguma identificação, né? Afinal de contas, todo animal ele vive no mesmo padrão porque é o padrão da espécie. Existe no estudo do comportamento, principalmente na perfilação, a necessidade de discernir determinados comportamentos. Há o comportamento padrão da espécie humana, do animal. Todo animal de qualquer espécie na natureza segue o padrão da espécie. O ser humano é da mesma forma. Depois há o padrão que é resultado da influência e do meio em que se viveu. E há o padrão da pessoa, da personalidade. E por último, o padrão da natureza da pessoa, aquilo que torna alguém único, autêntico. Então, há 4 tipos de comportamentos observáveis. Imagine que cada um deles compõe uma casca. Para a visão psicanalítica chegar no interior da pessoa, é preciso retirar essas cascas, separar o que é o comportamento padrão da espécie, o que é o comportamento resultante do meio e da influência, o que é o comportamento característico da personalidade e, por fim, a essência, né? O indivíduo bruto na sua real essência, a sua autenticidade, a sua unicidade, que foge a todo o resto, foge ao padrão
espécie, foge ao padrão da influência, foge ao padrão da personalidade, a ponto de não de haver uma dificuldade de determinar com exatidão o tipo de personalidade que a pessoa tem, entende? Primeira mensagem, a falsa espiritualidade. E como há a falsa espiritualidade hoje em dia, né? Inclusive, assim, numa salada mista de diversos assuntos, assim. Me admira muito, por exemplo, que o horóscopo, ele seja citado aqui no Ocidente como algo totalmente relacionado à espiritualidade, né? O esotérico, o holístico é muito disso. Transforma o que é pura e simplesmente do plano físico em espiritual. Viver para agradar a ignorância do próximo não é sinal de espiritualidade. Eu me atento muito a essa questão quando eu faço leituras. Normalmente, por eu ser formada em psicanálise clínica e por, segundo meu primeiro professor, ser uma perfiladora nata, quando eu vou fazer leituras, primeiro eu preciso única e exclusivamente estar conectada com a espiritualidade. Obviamente que o conhecimento de cada leitor, ele se manifesta nos trabalhos que ele faz, né? No meu caso, o meu conhecimento do comportamento se manifesta também quando eu faço leituras, o que quer dizer que minhas leituras também são terapêuticas, não porque eu sou terapeuta holística ou esotérica. Eu sou terapeuta clínica psicanalítica. Às vezes a pessoa, ela busca a espiritualidade para ter respostas para determinadas questões que estão ao alcance dela. Tudo depende de uma mudança de perspectiva, uma mudança de postura. A espiritualidade, ela atua nesses casos dando força para a pessoa. Não é impossível a ponto da espiritualidade precisar agir. A espiritualidade, ela sempre pede movimento, atitude. Então, ela vai atuar na área do impossível, aonde nós não alcançamos. Muitas vezes as pessoas, elas me procuram acreditando que elas não têm como resolver as questões delas e buscam pela espiritualidade. E a espiritualidade não subestima ninguém. E aí entra o trabalho de terapia, né? Onde a pessoa é orientada a se enxergar, e reconhecer o próprio potencial, a própria capacidade, a própria força. Depois examinar que a questão que tanto paralisa ela não é maior que ela. Nesse momento, eu deixo muito claro o que sou eu como pessoa, como indivíduo, o que é a espiritualidade e o que é a psicanálise. Mas há em tudo isso uma colaboração. É por isso que o trabalho que cada um faz também é único, assim como cada um é. Porque cada um carrega em si um conhecimento. Mas a espiritualidade em si não se contradiz. Quando há contradição,
nós encontramos a falsa espiritualidade. Essa contradição, ela não surge apenas através do mensageiro, por exemplo. Ela aparece no todo. Então, quando a espiritualidade realmente está se manifestando, há concordância com o mensageiro e com todos os outros conhecimentos. Por exemplo, você estudar Jung e perceber que muito do que ele pesquisou está presente na filosofia oriental. Por quê? Porque ele estudou a filosofia oriental para chegar às conclusões dele. É como a colaboração do animal com a essência e do consciente e o inconsciente, resultando na reintegração. Quando a mente ela se torna só luz. Daí vem o termo iluminação. O inconsciente, ele volta à sua função original, que é apenas ser o banco de dados da memória. Viver para agradar a ignorância do próximo não é sinal de espiritualidade. Nós vemos tanto isso em discursos, em altares, púlpitos, na frente, né, de um trabalho dito para a espiritualidade. Não há realmente a intenção de que o indivíduo se cure, de que ele realmente prospere. Para todo mal intencionado manter as pessoas no estado que elas estão, mas com uma boa dose de ilusão, é um ótimo modo de conseguir se beneficiar através do indivíduo. Estão me entendendo? Seja na religião, seja na política, seja no setor que for, há uma segunda intenção de manter todo mundo no estado que está. Porque cada um é uma mina de extrativismo. Todo mundo é explorado de alguma forma, inclusive através de uma pseudo-espiritualidade. A espiritualidade, de fato, vai dizer para você o quanto você é livre. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. O teu poder de escolha, o teu poder de criar a tua própria realidade. Você é a imagem e semelhança de papai. A tua essência é co-criadora. Ela também pode decretar, haja e vai haver. Só que há verdades da relação com a espiritualidade que o poder oculto trabalha para que você não descubra. E como esse trabalho é feito? Dando poder, dando valor, crescimento à falsa espiritualidade. Eu me lembro de uma moça, ela era uma excelente investidora, uma comerciante. Ela era muito próspera com o negócio dela. E por causa de algumas desilusões emocionais, sentimentais, ela procurou
um lugar para frequentar. E ali eles pediam como que um desafio bens materiais, para a pessoa doar, ofertar bens materiais. E quanto mais ela doasse, maior seria a bênção. Ela tinha muitos bens. E ela deu todos eles. Deu tudo. E de repente, ela se viu num estado muito pior do que ela estava antes, além de ter perdido tudo. E tudo de ruim começou a acontecer na vida dela. E nós não estamos falando daquele período de tempestade que antecede a bonança. É a lógica das coisas. É impressionante. O poder oculto condicionou as pessoas a transformar tudo numa novela mexicana a ponto de não haver mais lógica, não haver mais o óbvio em tudo. A espiritualidade, por se manifestar através da sabedoria, ela é muito óbvia, lógica, é por isso que ela não se contradiz. Como que ofertar bens materiais pode ser convertido em bênção espiritual se a bênção de Deus não vira maldição? Mas tudo aquilo que tem relação com a espiritualidade não é pedido, como, por exemplo, as tuas virtudes, os teus dons, os frutos do teu espírito. São essas coisas que se convertem em bênçãos da espiritualidade, porque não está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É sobre isso. Se o teu foco for na manifestação da tua essência, todo o resto será alterado e para melhor, porque o que é bom não se torna ruim. O que é bom pela lógica se torna melhor. O que é ruim, quando evolui, fica pior. A não contradição da espiritualidade existe por causa da lógica do que é óbvio, porque nem papai vai contra o que ele mesmo determina. No plano físico, há a lei da física que domina neste plano. Para que algo infrinja a lei da física, aparentemente, porque a nossa ciência ainda não alcançou certas questões, então fica parecendo que quebra a lei da física algumas coisas, né? Mas para que haja essa pseudo-quebra das leis físicas, é preciso, por exemplo, a manifestação da operação de maravilhas. Isso manifesta a alteração no plano físico. Uma escolha pode mudar o teu dia inteiro. Uma atitude pode mudar a tua vida inteira. Como os teus bens vão ser convertidos em bênçãos da espiritualidade. A espiritualidade vai converter os teus bens materiais. De que forma? A lógica. Até a lógica humana está sendo mexida, alterada. Ainda mais porque deixar de pensar favorece muito isso, né? Viver para agradar a ignorância do próximo não é sinal de espiritualidade.
Agradar a ignorância do próximo corresponde a manter o ignorante ignorante. É dizer algumas verdades e ocultar outras. Só que quando isso acontece, acontece também as contradições. Até mesmo a própria Bíblia é cheia de contradições, mas não é porque a contradição está nela especificamente. Nela está muitas alterações, principalmente de tradução para tradução. A contradição está em o que está escrito, o que é interpretado e o que é aplicado. Na falsa espiritualidade, trata-se muito dos extremos, ou seja, o dualismo é muito presente. Na espiritualidade não há o dualismo. Na falsa espiritualidade, os extremos eles sempre estão presentes. Ou é pobre ou é rico. Ou é doente ou é saudável. Ou tem fé ou não tem. Na espiritualidade existem os opostos complementares. Quando agradar a ignorância do próximo foi tão persistente, o que prevalece no pensamento das pessoas são os extremos. Então sempre será 8 ou 80. A não atuação do dom do discernimento que todos nós possuímos não permite com que as pessoas percebam o que são os opostos complementares, e eles são muito importantes. Por exemplo, o certo e o errado não são extremos. Eles são opostos complementares. Por quê? Na tentativa de acertar, eu vou errar várias vezes porque é uma consequência. Eu estou tentando acertar algo que eu nunca realizei, eu nunca fiz, eu estou inventando. É uma ideia original. Mas para que eu chegue nesse ponto, eu vou errar várias vezes. É a lógica. Então, para mim saber o jeito correto, eu vou errar. Opostos complementares, não são extremos. Transformaram bem e mal em extremos. Então, se algo não é bom, é ruim. Só que o bem, ele vem do plano espiritual. O mal é criação humana. Eles não podem ser opostos, mas eles são extremos. Entende? Se aquele que vem supostamente em nome da espiritualidade, ele agradar a tua ignorância, te manter na ignorância, te manter no teu estado, é falso. Porque a espiritualidade, ela liberta, ela dá vida e vida com abundância. Ela abre caminhos, ela é bênção que não vira maldição. É bem sobre bem. Não há mal. Aí na confirmação fala sobre a consciência, a confirmação da falsa espiritualidade. A consciência é como um viajante que passeia pelo universo criado. É interessante, né? O animal, ele é aterrado aqui neste plano porque pertence a este plano. Então, o animal, ele não é passageiro neste plano. Porque neste plano, nada se perde, tudo se transforma. Quando este corpo, ele deixar de ter vida, ele continuará tendo vida porque ele vai se transformar.
Ele é composto de tudo o que existe no plano físico. A essência é passageira dentro desse veículo. Onde a consciência estiver, estaremos nós. Nós quem? Onde a consciência estiver, estaremos nós. Eu vou repetir algo que eu disse em vídeos anteriores, no vídeo sobre corpo, espírito e alma. Eu desconfio fortemente que a mente é a alma. A mente, ela está limitada exatamente por causa da questão do inconsciente. Então, quando é que diz onde a consciência estiver, estaremos nós, é porque a consciência, que é a ponta do iceberg, a pouca luz que há na mente, por causa da escuridão vasta do inconsciente, né? Ela carrega a centelha divina e ela espera que a essência, junto com o fragmento da sabedoria, submerja, vá para a luz, se liberte da sombra do inconsciente. É a reintegração. A reintegração é quando os dois se encontram, essência e centelha, e aí existe um. Ou um. Onde ela estiver, estaremos nós. A mente seria a alma, porque a cada reencarnação nós carregamos não apenas o conhecimento adquirido nas vidas que nós já vivemos, levamos também memórias. Há quem acredite que a mente está em alguma área do cérebro, da massa encefálica. Não. Está na mente porque a massa encefálica, ela é matéria, se deteriora junto com o corpo. A mente é a nossa parte etérea. Se as memórias, elas mudam de reencarnação para reencarnação, isso significa que elas ficam na mente, né? A falsa espiritualidade vai te trazer um outro conceito sobre corpo, alma e espírito, né? Inclusive, de brinde, vai te dar um céu e um inferno. Ah, mas não existe o céu, então? Existe, mas não é bem desse jeito que te ensinaram. O céu, na verdade, é a nossa casa. É o nosso lugar de origem, de onde nós viemos. É claro que cada um de nós veio de uma... É engraçado que eu nunca consigo falar isso com convicção. Por quê? Porque não é bem assim. Algumas pessoas vieram para a primeira reencarnação de outras esferas, outros planetas em outras dimensões. Porque em outras dimensões, os planetas que nós temos aqui, eles estão habitáveis. Há pessoas que elas vieram de outras esferas fora do plano físico. E há aqueles que vieram direto da fonte.
Então, o céu, na verdade, é a nossa casa. Por isso que a Shimada fala, ninguém morre, apenas volta para casa. Nós temos o nosso lugar de origem. Só que a gente não morre e volta direto para lá. É por isso que nós reencarnamos várias vezes. É muito estranho para mim o conceito de que a pessoa morre, ela tem o sono eterno, mas eu não sei que eterno é esse que ela acorda num momento de julgamento, né? É um conceito interessante, mas eu não consigo processar ele. Não faz sentido para mim, não há lógica nisso. Porque não há inferno também. Tudo o que Deus fez é muito bom. Tá lá em Gênesis, né? Papai acabou de fazer tudo, olhou para tudo e considerou que tudo era muito bom. Tudo que papai faz é muito bom. É por isso que a bênção de Deus não vira maldição. Quer dizer, absolutamente tudo, inclusive esse plano que ele construiu, que nos trouxe para este plano, também é bom. Isso quer dizer que se a bênção não vira maldição, e nós estamos dentro de um plano que é dele, como assim alguém vai para o inferno? Digamos que o inferno é aqui, né? Por tudo que a gente vê aqui. Então, nós teremos que reencarnar no inferno quantas vezes forem necessárias até nós podermos voltar para casa. E o que nós precisamos para voltar para casa? Lembrar quem somos. Para que a gente possa lembrar, nós passamos por este mundo para aprender. Nós aprendemos enquanto vivemos. Então é preciso viver. Não é sobreviver. Quando você sobrevive, você aprende tudo relacionado à materialidade. Basta prestar atenção na playlist sobre economia doméstica. Toda solução dinheirista, materialista, puxa mais questões materialistas. Não é? Pois é interessante, né? As introduções sempre acabam batendo. Eu acho interessante quando uma pessoa consegue frequentar um lugar assiduamente, acreditando que a espiritualidade está ali, né? Porque até certo momento da minha vida eu acreditei que o local onde está qualquer construção de qualquer religião é solo sagrado, né? Cada religião diz que o solo sagrado é o dela, né? Não, aos meus olhos, todo local para reunião e envolvimento com a espiritualidade é solo sagrado, principalmente se foi consagrado aquele local para isso. Pronto, é solo sagrado, né? Só que hoje em dia tá tudo muito louco, né? Eu tenho um artigo publicado lá no Via Fanzine, onde eu falo sobre a questão da religião. Inclusive, eu recebi muita ameaça. Recebi muita ameaça de religioso, de processo e tudo mais, né? Porque eu escrevi esse artigo. E nesse artigo eu conto quantas
igrejas, igrejas cristãs, só de igrejas cristãs, quantas existem no Brasil? Cada uma com um nome específico, um nome mais interessante que o outro. A quantidade é absurda. E isso estamos falando apenas de religião cristã. Tem as afro, né? Tem as orientais distorcidas, porque nem toda religião oriental estabelecida no Brasil é de fato oriental. É a falsa espiritualidade, né? A religião oriental, ela não funciona como a ocidental, a ponto de querer controlar até como a pessoa se veste, vive, o que ela escolhe. Não. Também a religião oriental, a gente nem considera oriental porque ela está mais para uma filosofia de vida do que para religião. Porque a filosofia, ela faz muito mais sentido na mente de uma pessoa para a prática do que religião. A religião, quando ela se torna prática, parece uma obrigação. Então, a consciência como viajante é. A segunda mensagem, lapidação e ascensão. Para nos manter nos níveis superiores de consciência, temos que lapidar o nosso ser inferior, nosso pet preferido, né? Eu não sei porque que quando eu leio lapidação e ascensão, eu lembro de uma história bíblica sobre José do Egito. Tá me vindo aqui algumas pessoas, elas não estão frequentando assiduamente um local, elas estão visitando, indo de vez em quando a determinados locais. Elas estão inseguras se vão continuar frequentando com mais compromisso esses lugares. A espiritualidade está dizendo que não. Vocês não. Não é que o lugar não deva ter as portas abertas, não deve existir. Não estou dizendo isso. Vocês não devem ir. Tá? E não pensem vocês que, apesar de promessas que vocês já ouviram da espiritualidade, de ser bem-sucedido em determinada questão, não é porque apareceu a diversidade em muita quantidade, em proporções exacerbadas, é que a promessa não vai ser cumprida. Não se iluda com adversidades. Adversidades, problemas, obstáculos são distrações. Coloca isso na cabecinha de vocês. São distrações. Tudo isso existir ou não muda o que a espiritualidade prometeu para vocês. Estão entendendo? Não altera. E não é prova de papai. Não é teste coisa nenhuma. É uma distração. De papai vem apenas o que é bom. Já viu o problema bom? Já viu o obstáculo bom? Já viu a adversidade boa? Da onde que vem? Se você não criou, ou seja, se você não está colhendo uma consequência, veio de algum lugar, alguém criou, né? Todo mal é criado pelo próprio ser humano.
Ou seja, aquilo que foi prometido para você continua lá te esperando. Simplesmente vai. Ai, meu problema está grande, meu obstáculo está grande, minha adversidade está grande. Vai assim mesmo. Pula, passa por baixo, cava um buraco, dá a volta. Vai. Porque o que é teu está te esperando. Tá bom? Para nos manter nos níveis superiores, os níveis superiores, os eu acho muito engraçado. Eu nunca vou me acostumar com isso. A espiritualidade ela não se contradiz de forma nenhuma. Tem uma mensagem para umas 4 pessoas específicas, né? Que estão indo visitar um lugar, pensando, cogitando em frequentar esse lugar, mas estão em dúvida, não. Por quê? Quando eu falo aqui para nos manter nos níveis superiores, estamos falando de uma relação com a espiritualidade superior, ou seja, direto com a fonte, tá? Com o papai. Você com o papai, papai com você. Isso significa que, a partir do momento que você é mais semelhante de papai, você se relaciona assim, olhos nos olhos com ele, digamos assim, você não é apenas co-criador, né? Então, você está acessando níveis superiores toda vez que você tem o seu relacionamento direto com o papai. Isso te faz filho dele, isso te faz co-criador. Quer dizer, você não precisa frequentar lugar nenhum, porque você é teu próprio mestre através de papai, porque ele ensina. Inclusive, tem um versículo na Bíblia que diz algo assim: ele ensina e orienta acerca do que se há de saber. Isso é a manifestação, inclusive, do dom do conhecimento dos mistérios da ciência, né? Do conhecimento dos mistérios ocultos e da ciência. Você passa a saber aquilo que você nunca estudou, você passa a saber aquilo que você não sabia. Por quê? Através também da revelação. A espiritualidade ensina tudo. Papai dá ordem a teu respeito. Ele vai mandar anjo, ele vai mandar entidade, ele vai mandar espírito, ele vai mandar quem estiver na tua frequência, ou ele diretamente vai ensinar você tudo, absolutamente tudo. Tudo que você precisa para seguir o teu caminho aqui, para cumprir o teu propósito, entende? Para nos manter nos níveis superiores de consciência, onde está a centelha, temos que lapidar o nosso ser inferior, o nosso pet preferido. A gente não chama de inferior nem nosso pet, doguinho, gatinho, né? Mas é inferior por quê? Porque este plano é o inferior. É por isso que eu falo que aqui é o inferno. De todas as dimensões, de todos os planos, de todas as esferas, de todos os universos, de tudo que existe, aqui é o último, mas também é o primeiro. É um mistério isso. Quando você lembrar que você é, você vai entender esse mistério. Mas aqui é o último dos últimos, o derradeiro dos derradeiros, né? Então, este animal, nosso pet querido, é um ser inferior porque ele pertence ao plano inferior, tá? Não é que ele é menos. Muito pelo contrário.
Aliás, a criação da espécie humana é algo além de uma obra de arte, né? É obra de arte misturado com tecnologia mega, ultra, hiper avançada. Com o que mais? Com poesia, né? Vide a gestação. O ser humano é uma espécie incrível de todas que existem. Porque a evolução ela anula determinadas coisas, como por exemplo, usem muito bem o direito de escolha de vocês que é nato. Porque em planos superiores a consciência é totalmente coletiva, ou seja, a integração, a consciência de um com todo. Então, não existe mais a escolha. Por quê? Porque não existe mais indivíduo? Mas não é que se perde o direito da escolha. É que tudo que se vai fazer está em concordância com os outros, porque a conexão um com os outros está muito fina e a consciência ela é muito expandida, é outro nível, sabe? Então, quando nós lapidamos o nosso ser inferior, o nosso pet querido, a essência está na dominância. Para lapidar o ser inferior, a essência tem que estar na dominância. Porque o nosso pet querido, quando está na dominância, ele é autodestrutivo. Ele gosta dos extremos e dos excessos. Um e outro é nocivo. O animal não sabe cuidar de si. Ele é puramente instintivo, impulsivo e primitivo. Ele precisa que a essência cuide dele. Para que isso aconteça, a essência tem que retornar à dominância. Essa é a parte difícil que faz com que muitas pessoas não assistam os meus vídeos. O animal gosta da área de conforto. Só que quando a essência tem que voltar na dominância, não é que o animal vai sair da área de conforto. O animal, ele tem o direito de viver do modo como ele gosta. Tem relação com as suas satisfações imediatas. A essência é que vai ter que fazer o trabalho. Só que o trabalho da essência, diferente do animal, não tem esforço físico, né? Não tem. Por exemplo, o meu animal, ele não consegue acompanhar a minha essência. O trabalho de colaboração está difícil por quê? Porque o animal, ele está numa fase de vida onde ele está envelhecendo. Ele tem um corpo desgastado. A essência, ela é sempre jovem. Além de eterna, ela é jovem. Ela tem vigor. E o animal não consegue acompanhar ela. A longevidade neste plano é muito possível graças a uma essência na dominância. É a genética, que nem um tonto que eu conheço aqui, que se gaba que a família tem na genética a longevidade. Todo mundo morre muito velho. Eu não consigo compreender isso vindo de uma pessoa que não se cuida, vive doente, é doente e vaso ruim não quebra, né?
Desculpa, mas eu resolvi que às vezes eu vou deixar o meu animal se manifestar também. Por quê? Porque eu não sou perfeita. A essência é, claro. O animal não. Eu não gosto de ser vista como um ser superior, que sabe tudo, que é santinha. Não sou santinha, gente, tá? Eu sou calma, sim, eu sou tranquila, sim. Mega compreensiva, eu acho até demais. Mas eu não sou certinha, não. Às vezes eu tenho vontade de mandar as pessoas tomar naqueles lugares e às vezes eu mando. Assim, elegantemente. Mas eu mando. Eu também saio do sério, né? E tem pessoas que não vai. Sabe assim aquele termo, meu santo não bate com o santo do outro? No meu caso, quando eu vejo que a pessoa é puramente o animal instintivo, a alma está sepultada e não tem como reverter isso, não vai, eu não consigo. E não é discriminação, não, tá? É aquilo que tem a ver com, diga-me com quem tu andas que te direi quem tu és. A gente tem que se conectar com frequências semelhantes. Um animal bípede com a alma totalmente sepultada é um animal 100% na dominância. Ele só vai praticar o que é ruim. É a lógica. Por quê? Porque o animal é predisposto aos frutos da carne. Simples assim. O que é o fruto da carne? Playlist, frutos da carne e frutos do espírito. Progresso e vitória. É engraçado que mostra aqui as revistas japonesas e os livros, eles são lidos, a capa é aqui, né? Aqui no Ocidente a capa é essa. Lá no Japão, por exemplo, a capa seria aqui. Então eu tenho essa mania que é difícil eu me livrar dela, de ler de trás para frente. Então eu começo a mensagem por aqui, a confirmação aqui, a segunda está em cima e a confirmação aqui, de trás para frente, né? Então, mesmo assim, de trás para frente, eu estou vendo um processo. Então, a mensagem da semana também tem uma mensagem específica para umas 4, 5 pessoas aqui que estão pensando em frequentar um lugar e estão indecisas se vão ou não. Elas não querem se comprometer a um conceito, a um padrão específico. Não é para ir mesmo. Então, tem a falsa espiritualidade, a consciência, a lapidação e ascensão da consciência com colaboração do animal e o progresso e vitória. Progresso é sempre prova da vitória da consciência sobre o inconsciente. Este é o resumo da sua evolução espiritual e como ser humano. Porque não tem como o ser humano evoluir sem a colaboração da essência. E vice-versa. Então, você vai reconhecer a falsa espiritualidade quando houver uma promessa ou de evolução espiritual ou de evolução como espécie, né, como ser humano, separadamente. A espécie humana não evolui sem a essência.
O indivíduo, sem a atuação da essência, é só o animal. Se a suposta espiritualidade que se apresenta para você não te libertar, sim, porque você é livre, você permite que te mantenham preso, escravo. Então, se essa espiritualidade não te libertar, não te conduzir a ativar a tua consciência e a expandi-la, não é espiritualidade, tá bom? É praticamente um reforço do vídeo anterior. Quer dizer, nós teremos o tema do vídeo mensagem da semana 2, porque a primeira foi muito para mim, né? Porque tinha muito a ver com minha justificativa de ausência. Eu vou publicar na descrição do vídeo essas mensagens. Se você já tem o seu diário de autoconhecimento, anota, ou anota no seu caderno preferido, e reflita sobre, tá? Eu vou pôr na ordem que eu li de trás para frente. Reflitam a respeito, observem esse processo que surge aqui. E não, vocês não têm que chegar num resultado idêntico ao meu, tá? Vocês enxergam e interpretam o mundo ao modo de vocês. Nada do que eu disse aqui é um decreto, é verdade absoluta, são fios de meada. Quando você refletir, pode ser que o que eu diga, o que eu disse faça sentido e você vá ainda além do que eu disse. Pode ser que você vá ter uma outra visão e tá tudo bem. Nada é por acaso, tá bom? Na dica de nada. Espero que vocês tenham gostado. Já quero agradecer a generosidade de vocês. Vocês são... É por isso que vale a pena estar aqui, né? Gratidão por curtida, por visualização, por compartilhamento. Realmente eu fico surpresa quando compartilham o meu vídeo, pelas doações pelo Pix, né? Vocês são realmente pessoas abençoadas. Não é à toa que papai faz tanta questão que eu esteja aqui para ser o mensageiro dele. Eu não sei de nada, gente. Eu só sou um canal, tá? Papai manda falar, eu falo. Às vezes tem umas broncas que ele manda, mas não é para inscrito, não, por incrível que pareça, porque papai tá aqui, tá lá, colar, né? Ele é onipresente. Ele sabe quem vai chegar aqui. E tem umas pessoas que chegam aqui para pescoçar, para criticar. Tem também os haters, né? Papai se antecipa. Também tem umas pessoas que vêm com o nariz torcido, porque elas não concordam com o que eu digo. Não preciso concordar, tá tudo bem. Não tem problema. Não tem problema mesmo. Ninguém tem a verdade absoluta. Muito menos eu. Vocês precisam entender que quando o papai manda determinada mensagem, por exemplo, através de mim, essa mensagem ela vai de encontro para pessoas que estão na mesma frequência que eu. Por isso, para algumas pessoas não vai fazer sentido. Para que uma mensagem de papai
chega em uma pessoa que esteja em outra frequência, ele vai usar um mensageiro que esteja naquela frequência correspondente, entendeu? É assim que funciona. Então, você não concordou, não, não ressoou com você, tá tudo bem. É assim mesmo, tá bom? Que ao menos sirva como um modo de, na sua não concordância, você formule algo, a tua concordância, o que vai de encontro com você e te acrescente de alguma forma, tá bom? Então tá. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.